Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você. Eu com vocês e vocês comigo sempre. Obrigado aí pela sua preferência, pela sua audiência, sempre nos acompanhando. A gente fica feliz de estar passando para você histórias legais, histórias interessantes. E hoje o papo vai ser legal, viu? Hoje vai ser muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas eu vou dar um suspensezinho, fazer um suspensezinho, porque eu vou primeiro passar para vocês alguns caminhos para que vocês possam estar nos acessando. Nós estamos lá no Instagram, ao vivo e a cores. Só você clicar lá, TV Você Catalão, que você já vai achar a gente lá, tá bom? E a gente tem um canal no YouTube também, né? TV Você Catalão. Você quiser acessar os nossos conteúdos, vai lá no nosso website, que é www.tvvocê.com.br, e ainda temos o QR Code aqui, ó. Não tem jeito de você não nos assistir. Só clicar sua câmera aqui no QR Code, você também tem acesso aos nossos conteúdos. Bom, então vamos lá. Nós estamos muito felizes hoje, porque a gente estava aguardando ansiosamente essa entrevista, e hoje nós conseguimos trazer um casal simpatia aqui, casal de biólogos conhecidos, famosos já, que é o Frederico Gemésio e a Fernanda Cavalcante Azevedo. Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui com o Frederico. Frederico, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado pela recepção, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da TV Você Catalão. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Nós é que agradecemos, Fernanda. Seja bem-vinda, obrigado. Obrigada a você, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer a gente divulgar um pouco do nosso trabalho. Então, o nosso tema hoje, a Gabi vai até colocar ali, é a... Todo mundo agora está falando nisso, porque parece que as pessoas têm a impressão que os animais estão invadindo a cidade, só que é o contrário, né, Frederico? Nós é que estamos invadindo o habitat deles, né? Ou seja, nós vamos estar falando um pouco de tudo isso, dessa coexistência, se é possível, a gente conviver de uma forma que ninguém fique aí no prejuízo, né? Nem o ser humano e nem os animais. E vocês estão intimamente ligados, né, com vários projetos, inclusive vocês até moram na zona rural para ficar ali mais perto dessa realidade, né? Mas fala um pouco, assim, de forma um pouco mais resumida dessa coexistência. Bom, Marcelo, é isso mesmo que você já adiantou, né? Quando a gente pensa em vida selvagem e coexistência, né, o que é importante até a gente pensar quais são alguns dos níveis que nós interagimos com biodiversidade. Sim. Então, primariamente, a gente vem de um tempo em que pensávamos em como resolver conflitos com a vida selvagem. Então, quando uma onça pegava um bezerro, um lobo pegava uma galinha e gerava aquele conflito, aquele sentimento ruim. Sim. Depois disso, a gente começou a discutir como que a gente poderia melhorar essa convivência com os organismos, né? E hoje a gente tem discutido muito mais como que a gente consegue incrementar a coexistência entre pessoas e vida selvagem. E aqui é interessante a gente demorar um minutinho, porque quando a gente pensa em coexistência, fica à vontade, nós pressupomos que queremos estabelecer um nível de coexistir com outras formas de vida. E isso pressupõe uma relação que seja positiva para nós e para os outros seres vivos. Então, é coexistir no mesmo ambiente. E, logicamente, isso demanda várias áreas da ciência, várias áreas do conhecimento
e demanda também uma boa vontade das pessoas de entender que todo ser vivo, toda forma de vida tem suas demandas e como que a gente consegue gerir isso. Né? E acho que é isso que a gente quer conversar um pouco aqui hoje, né? Como que a gente consegue construir esse lugar comum onde nós tenhamos qualidade de vida, mas sem que essa qualidade de vida seja em detrimento da perda de qualidade para outras espécies. Como que a gente incrementa isso? Né? E isso não é papel só do biólogo, a gente vai ver daqui ao longo da tarde. Muito né? bom. Fernanda, como você vê essa possibilidade dessa coexistência, sendo que as nossas áreas estão sendo degradadas por vários fins, né? A agricultura, né, por exemplo, está aumentando as áreas, né, da agricultura, expansão imobiliária, ou seja, as cidades estão crescendo, às vezes estão tomando, né, faixas verdes, estão aproximando de áreas verdes, que inclusive valorizam os imóveis, né? Então a gente tem visto na televisão animais na cidade, tamanduá na cidade, aqui na nossa região a gente fala meleta, né? A meletinha, né? Meletinha. Onças, enfim, animais que estão adentrando na cidade. Isso decorre a essa expansão? Ou eles estão procurando alimentos, procurando uma forma de viver? Esse fenômeno, ele não é algo que acontece só no Brasil, né? É um fenômeno global. Global, né? Diversos países hoje lidam com estratégias para coexistir com as espécies, principalmente da fauna silvestre, né? E, com certeza, a expansão urbana desordenada, a agropecuária também sem considerar, né, as áreas naturais, ou indo ao extremo da produção, né, não deixando as reservas destinadas, né, para a fauna e a flora com qualidade mínima. Infraestruturas como rodovias, ferrovias, tudo isso acaba sendo, são fatores que ameaçam as espécies e que roubam espaço, né? De certa forma, elas fragmentam o ambiente e criam situações em que a gente vai estar com um contato mais tênue entre a comunidade urbana, né, a sociedade e essas espécies. E como você bem ressaltou, né, existe também, a gente tinha um movimento urbano anterior muito concreto, né, a cidade, a selva de pedra e tal, e a gente anda num movimento contrário hoje da gente arborizar, da gente ter os condomínios, né, que tem essa aproximação com as áreas verdes, mas as praças, enfim, mas isso também a gente tem que considerar que tem uma fauna e uma flora associada a esses locais, né? Então a gente precisa de fato pensar nessas estratégias para que essa coexistência ela esteja garantida para os dois lados. Muito bom. A gente gosta de iniciar as nossas entrevistas, Frederico, deixando vocês à vontade para se apresentarem. Né? Eu até pulei essa parte, mas vamos voltar um pouquinho. Vocês se apresentam para que a gente possa estar conhecendo um pouco. Sua formação, de onde você é? Claro, a gente gosta tanto do assunto que a gente já vai direto. Né, Marcelo? Já vamos direto, que o assunto é envolvente. Não, né? mas eu sou Frederico Lemos, Frederico Gemésio Lemos, de maneira geral Fred Lemos, né? O pessoal trata por Fred mesmo. Para os amigos. Bom, eu sou biólogo, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, cresci em Araguari, né? Entre Araguari e Cumari, aqui na zona fronteiriça, entre os dois estados que eu gosto tanto. E a minha pós-graduação, mestrado em ecologia, mestrado e doutorado foi em ecologia e conservação de recursos naturais. E desde 2007 eu sou professor da Universidade Federal de Catalão, antigamente Federal de Goiás, e mais recente, com muito orgulho, né, nos tornamos em Federal de Catalão. Então a minha formação é nessa linha, e uma boa parte das minhas linhas de pesquisa, da minha carreira, tem sido voltada a entender o comportamento animal, principalmente de mamíferos carnívoros, como a raposa do campo, o lobo-guará, né, os felinos, e entender como que esses organismos lidam com os ambientes onde a gente altera a paisagem. Né? Então, não vou entrar muito mais nisso, que o Fer vai falar um pouco disso também, mas basicamente, a grosso modo, é isso que
que me traz até aqui hoje, né? Essa é a nossa linha de trabalho principalmente. E como que a gente cria estratégias baseado nesse entendimento do comportamento dos bichos para melhorar, como eu disse, a coexistência das pessoas com esses bichos. Legal. Né? Muito bom. Fernanda, uma pequena apresentação para a gente aí. Bom, sou Fernanda Cavalcante de Azevedo, sou bióloga também, eu sou curitibana. Curitibana? Olha! Mas já moro aqui no Brasil Central há muitos anos. Em 2004 eu me formei em 2000 lá no Paraná, mas em 2004 vim trabalhar em Minas Gerais, no Parque Estadual da Serra da Canastra, num projeto com lobos-guará, e desde então não saí aqui do Brasil Central. Conheci o Frederico em 2006, lá também ainda na Serra da Canastra, e desde então a gente está junto aí na caminhada, cuidando, tentando, né, entender melhor os bichos, a fauna e essa convivência entre seres humanos e a fauna silvestre. E em 2009, já morando em Araguari, a gente criou o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, que eu coordeno com o Frederico, e além disso sou professora voluntária na Universidade Federal de Catalão. Que legal! Então, nós já podemos falar um pouquinho do programa, né, de conservação dos mamíferos do Cerrado. Seria isso? Exato. Fala um pouquinho para a gente. Marcelo, esse é um grupo, né, uma iniciativa, como a Fernanda falou, ela nasceu em 2009, Sim. Quando eu, Fernanda e mais alguns amigos, né, biólogos e médicos veterinários, nos juntamos para criar um programa que reunisse projetos que tivesse um direcionamento comum. Sim. E o direcionamento era esse. Como entender melhor como as espécies respondem às transformações na paisagem que nós causamos, nós pessoas. Né? Então, digamos assim, o coração do nosso grupo de trabalho, eu gosto até de dizer que, embora tecnicamente ele seja um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, ao Conselho Nacional de Pesquisa, mas baseado na UFCAT, ele é um grupo de pesquisa para a conservação. Então, as perguntas que a gente responde, elas têm um quesito muito forte científico, daquela curiosidade nata, né, do cientista, mas são perguntas que sempre têm uma aplicabilidade. Então, lógico, toda pesquisa pode ter uso, mas nossas perguntas elas são direcionadas para melhorar mesmo a condição de vida de animais e pessoas. Então, um exemplo, se a gente pensa numa raposa do campo, eu poderia entender, ok, qual que é o tamanho de uma área para uma raposinha, mas eu quero saber quanto uma raposinha usa para eu entender o quanto ela tem disponível no cerrado ainda. Ah, sim. Se eu quero criar um parque, uma área de proteção, quanto de área 10 onças pardas fêmeas precisariam? E indo um pouco mais profundo, e onde as pessoas convivem com onças? Será que elas de fato comem todos os bichos domésticos que a pessoa pensa? Sim. Né? Que a gente cresce na roça, eu vim da zona rural, acredito que você tem um pé lá também. As pessoas falam assim, não, se tem onça parda aqui, você não vai criar bezerro. Se tem galinha, se tem lobo aqui, raposinha, você não vai criar galinha. Será que eles comem tanto assim? Isso sempre me intrigou. Porque mesmo tendo crescido na roça, eu encontrava com esses bichos, me maravilhava, mas vi o pessoal sempre com medo e não sentindo aquele maravilhamento que eu sentia, né? Será que esses bichos causam tanto efeito negativo assim na nossa produção? Ou será que o inverso é maior? Então é isso que o nosso grupo quer responder, e ao mesmo tempo, lógico, transformando essa informação científica em algo mais palatável, mais consumível pelas pessoas que não vão lidar com ciência. Né? Então, como que eu, Fernando, nosso grupo, pega essa informação técnica do que uma raposa precisa, de como uma onça se comporta, e traduz para esse momento agora, para mais pessoas entenderem que elas têm uma relação direta com esses bichos, mesmo quando ela não está percebendo. Né? Quando ela gradeia um campo, quando ela deixa uma galinha solta, quando ela consome um pouco mais do que ela precisa, como que isso impacta essas espécies? E aí o nosso foco, né, não dá para a gente responder tudo, então o nosso foco é em mamíferos carnívoros, aqueles mamíferos que compõem a família, né, a ordem carnívora na natureza, que são as onças, canídeos, né, as raposas, lobos, iraras, furões, jeritatacas e bichos assim. Né?
Fernanda, olha só, a gente tem uma cultura, a nós aqui do meio rural, né? Que a onça, o lobo, a raposa, aquele homem do campo que está ali criando uma galinha, tem o seu bezerro, vai lá um lobo, uma raposa come a galinha, aquela raposa se torna uma inimiga, né? Ela está consumindo as galinhas ali. Aí ele tem uma arma, vai lá e mata a raposa. Isso antigamente, claro. Hoje já é um crime abominável, mas era uma cultura, né? De eliminar aquele bicho que está consumindo ou o seu bezerro ou sua galinha. Isso tem mudado ao longo do tempo para cá ou ainda tem um pouco essa cultura? Eu acho que a gente está, como sociedade, melhorando muito né? no caminho da conservação das espécies e da qualidade de vida para todos. Mas a gente ainda tem a caça, ela é ilegal no nosso país, mas ela é algo ainda muito arraigado no Brasil, no interior do Brasil, né? Então a gente lida diariamente, né, no nosso trabalho com essas situações. Mas hoje a gente pode, e não só a caça direta, né, tradição, às vezes a pessoa, se a gente pensasse antigamente, né, a pessoa não tinha acesso à carne, tudo era mais complicado, né? Hoje a gente já consegue, né, ter uma distribuição um pouco mais equitativa, não digo que ela é ideal, mas a gente já consegue ter, a população tem um acesso, né, à proteína animal. Mas não é isso que motiva só hoje em dia, é o ato de caçar. As pessoas querem aquele prazer de matar o bicho. E de consumir a carne. Às vezes eu nem consome, né, Fred? Mas no interior a pessoa tem acesso à carne bovina, mas ela ainda mantém uma raiz de carne de tatu, carne de capivara, como é uma coisa, é um resquício cultural. Mas isso tem mudado, as novas gerações já não são tão apegadas a isso, embora a gente tenha vamos dizer assim, um ressurgimento da caça como algo, como fazer, até um pouco fantasioso, né, aquela coisa do esporte, do eu vou lá caçar, então pouco isso começou no Brasil e a gente precisa pensar como sociedade a que caminho queremos chegar quando pensamos nisso. Não estou falando cada pessoa tem sua escolha de como, né, passa o seu tempo, mas a gente tem que pensar que passar esse tempo às vezes não é colocar em risco a vida das espécies, porque a caça hoje, ela não é, a pessoa está entrando no mato, a pessoa está levando cachorros domésticos então assim, tem toda uma série de coisas que prejudicam além do tiro propriamente dito. Então a gente como sociedade precisa mesmo pensar, discutir que caminhos queremos tomar. Mas retomando só um pouquinho o início da sua conversa, da sua pergunta, a gente também, lá antigamente, né, tinha aquela visão de que o animal doméstico, a gente tinha só um jeito de cuidar. Então, gado é criado assim, galinha é criado assim, e meus antepassados faziam isso, e a forma mais fácil de evitar é dar o tiro. Filho para neto, e vai seguindo aquela tradição. Mas acho que hoje a gente já pode, mesmo o produtor né, mais velho, acho que ele já pode tentar dar esse passo de que já existem vários métodos, técnicas, inclusive com pesquisa científica fundamentada, que ajudam a gente ou ajudam o produtor a evitar ou minimizar os riscos de predação. Sim. Então aquele pensamento, é muito comum, a gente escuta sempre, né? A galinha boa é galinha criada solta. Mas tem formas a gente criar a galinha solta, mas protegê-las durante a noite, ou nos os horários mais perigosos. Então assim, tem técnicas que dá para você adaptar e evitar maiores riscos, né? A gente não vai, às vezes, acabar com todos os riscos, mas alguma coisa a gente já consegue hoje evitar e minimizar esses conflitos, né, entre os seres humanos e a fauna silvestre, principalmente esses carnívoros predadores. E aí a gente não está falando só do lobo, até o gavião, já são várias espécies que consomem, podem vir a consumir animais domésticos, mas que já tem técnicas que dá para a gente resolver. Muito bom. Fred, nós temos muitas fotos. A gente pode começar a mostrá-las? Claro, vamos lá. Porque aí a gente vai conversando em cima das fotos aqui. Você vai nos mostrando as atividades.
Pode já comentar dessa aí. Já. Olha, a gente falando de mamíferos, predadores, já começamos com um aqui que eu acho que eu vou até puxar um gancho aqui, né? Acho que quem está acompanhando a gente aí na entrevista, né? Já matou a charada que esse aí não é um mamífero carnívoro, né? É um cupim, né? É um cupim, né? Mas olha que interessante, quando o PCMC nasceu, eu vou dar uma volta para voltar aqui nesse cupim. Quando o nosso grupo de pesquisa nasceu... PCMC, Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado. Lembrando, pessoal. Exato. De onde nasceu essa ideia? Desde 2002, desde a minha graduação, eu comecei a trabalhar com uma espécie de mamífero carnívoro que é muito pouco conhecida no nosso país, que é a raposa do campo, ou raposinha. Raposinha. Isso. Ela é raposa do campo, raposinha, tem vários nomes variados assim, né? Tem um porte menor, né? Tem, até. Isso, então tem fotos aqui. Ela, cientificamente, ela é conhecida como Licalopex vetulus, ou vetulus. Olha. E por que é legal essa espécie? Essa espécie, Marcelo, ela é exclusiva do Brasil. Ela é exclusiva do Cerrado. Que isso? Até onde nosso conhecimento vai. Né? Não tem em outro lugar do planeta? Não. E não tem em outro lugar fora do Cerrado, a não ser em algumas entradas de Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, porque a natureza ela não é categórica, né? O Cerrado acaba aqui, aqui começa a Caatinga, aqui começa a Amazônia. Tem aquela zona de ecótono, né? Não tem um limite. Então, nesse ecótono, você encontra raposinha em algumas áreas mais secas. Mas se a gente fosse falar assim, a área mesmo onde a raposa ocorre, é o Cerrado. Então, Goiás é o centro, digamos assim, é a toca da raposa no Brasil, né? Incrível isso. E em 2002, pouquíssimas pessoas tinham interesse por essa espécie, né? Nós temos um especialista longevo, Dr. Júlio César Dal Ponte, que até então trabalhava com essa espécie, da década de 90 até 2000 e pouco ali, mas essa espécie recebeu muita pouca atenção. E eu comecei a trabalhar com essa espécie, logo... Eu, minha orientadora, a doutora Kátia, logo veio Fernanda, meu pai, que não é biólogo, mas participava conosco das pesquisas. Então, essa espécie, ela é, digamos, a espécie bandeira, uma das espécies bandeira do PCMC, justamente por ser uma espécie pouco conhecida da nossa região. Inclusive, essa logomarca tem uma árvore e tem a raposinha. Tem a raposinha sentada olhando para o futuro dela. Olhando para o futuro dela, né? Essa vai ser tranquilo, não vai? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E por que eu dei essa volta toda? Porque um outro fato que chama a atenção da raposinha é que, embora ela seja um mamífero carnívoro, por questões evolutivas, ela tem uma alimentação que é baseada em cupins. Ah, é? O fruto, na verdade, é o terceiro item de importância. A base, digamos assim, o arroz da raposinha são cupins. Então o bicho passa a noite, a madrugada, capturando cupins no cerrado, lambendo o chão, né, onde encontra as manchas de cupim e comendo principalmente cupim. E aí ela complementa com outros insetos, como grilos, esperanças, muito besouros. A gente fala no popular, né, o besouro rola-bosta, aquele preto, né, que é um escarabeide. E aí ela complementa ainda mais com frutos do cerrado, frutos exóticos. Então ela tem uma dieta onívora, mas muito focada nos cupins. Que interessante. Então é uma espécie, assim, é o segundo, no mundo todo a gente tem duas espécies de canídeos que são especializados em cupim. A raposinha e uma outra espécie que está lá no continente africano, que é a raposa orelha de morcego, mas que não tem um parentesco próximo da nossa raposa. Certo. Então é uma coisa muito exclusiva. Incrível. Né? Entre várias outras coisas legais que a gente vai falar mais tarde aqui. É por isso que esse cupim está aí para... E a raposa pode ser olha, na verdade, a raposa... Olha que apareceu o cupim ali, porque que tem a ver com a história? Então, por exemplo, a gente não sabe ainda o quanto a raposa é responsável por controlar essas populações e, inclusive, ser uma parceira do homem do campo. Sim. Né? Porque a gente pensa em produção, em pastagem, cupins... Eles podem vir a se tornar um problema dependendo do nível de infestação. Então, ter raposas lá é bom porque não deixa de ser um predador que controla populações. Esse alimento aí não seria também do tamanduá-bandeira? Também, né? Também. Ele tem a língua, ele vai lá, enche a língua de formiga e manda para dentro. Isso. Seria isso, né? Também. Legal. Embora tamanduás-bandeiras sejam parentes muito distantes da raposa, né? Lógico, né? Mas para quem às vezes conhece um pouco menos de biologia... Mas sim, eles também utilizam espécies diferentes de cupim.
Ah, é? Sim. As raposinhas vão para algumas espécies e o tamanduá, até onde conhecemos, come outras espécies. Ah, legal. Elas compartilham. Não tem concorrência, né? Um acordo ali. A turma boa. São a equipe do Projeto Raposinha do Pontal. O Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado desenvolve diferentes projetos. Atualmente são 3 projetos que estão atuais e que estão os pesquisadores desenvolvendo as atividades. Um deles é o Projeto Raposinhas do Pontal, que é essa equipe aí maravilhosa. É um projeto desenvolvido em Corumbaíba e que o objetivo está em entender a ecologia da raposinha e a relação dela com outros carnívoros, mas também com os seres humanos. E aí são as pesquisadoras que compõem a equipe, né? O PCMC hoje ele é majoritariamente formado por pesquisadoras, por biólogas, né? Que estão aí diariamente no campo coletando as informações. O Fred está sozinho ali. O bendito fruta ali. Ô maldito, né? Deu um trabalho pra ela. É boa. Olha, aí chegamos na raposinha, né? A maravilhosa raposinha. Essa fêmea, ela é uma fêmea que nós monitoramos já tem um bom tempo. Acho que ela ganhou essa coleirinha, que é uma coleira de monitoramento, que nós chamamos, em que a gente consegue consegue seguir, né, e entender por onde ela está andando. Sim. Ela chama Craol Canela, é uma fêmea também lá do Projeto Raposinha do Pontal. Que legal. E aí com a ninhadinha, né, com os filhotes, que todo ano a gente acompanha ela com os filhotinhos. Isso foi feito a registro à noite, porque é um horário mais propício para que elas estão mais ativas, né? E o registro de armadilhas fotográficas que a gente instala na área de estudo, né? Para ficar lá fazendo o Big Brother da mata, a gente fala, né? O Big Brother da natureza. Vocês conseguem capturar uma imagem assim, é uma alegria, né? Sim, ainda mais com filhotes, isso né? Não é tão simples assim. Não, são muitas horas de campo, né? Noturno, principalmente. A maioria dessas espécies de carnívoros, durante o dia elas estão intocadas ou estão amoitadas, né? Muito quente, então tem muita chance de contato com pessoas, então são bichos que vão ter mais movimentos, mais comportamentos noturnos. Né? Então se demanda um esforço da equipe como um todo imenso. Isso é um prêmio, né? Quando vocês conseguem, olha, uma imagem como essa aí é um prêmio, né, Fernanda? E depois triar todas essas imagens, né? Então tem muito trabalho envolvido, né? Eu imagino. Mas essa imagem, eu acho que é legal, ela traz alguns detalhes importantes, assim, muito relevantes da gente conversar aqui. Por exemplo, esse colar, ele tem um GPS, Marcelo? Sim. Que nos permite pegar pontos, como outros que nós veremos aqui, de tempos em tempos e entender como o animal está se deslocando pela paisagem. Sim. Então, uma das respostas que isso traz para nós é, por exemplo, será que as raposas usam área de pastagem? Será que elas compartilham área com cães domésticos? Será que se eu substituir cerrado por pastagem, ela continua usando? E se eu substituir pastagem por soja, será que ela é afetada e ela para de usar o ambiente? E isso é uma parte das respostas que a gente quer entender. E um outro componente que o colar traz é um sensor de mortalidade. Então, eu capturo o animal, coloco o colarzinho nele. Se o bicho fica 8 horas sem se mover, o que não é normal para nenhum ser vivo, né? Sim. Mesmo a gente quando está dormindo, você dá uma mexida, você começa a roncar, a esposa te cutuca, você roda. É porque, infelizmente, o bicho morreu. É porque o bicho morreu. Então, isso permite que a gente quantifique as principais causas de morte nessas populações. Então, isso nos permite entender, será que aquelas populações que vivem em áreas com mais pessoas, mais cão, mais rodovia, ou áreas mais protegidas, será que morre mais, morre menos? E aí, olhando para essa imagem, como a Fernanda comentou, essa fêmea Craol Canela é uma fêmea que a gente acompanha há 5 anos. Então a gente consegue responder coisas como até que idade uma raposa vive, com que idade ela começa a reproduzir, quantos filhotes ela tem por ano, o que acontece se o par morre. Né? Então isso é legal, a gente tem um ditado em Goiás, né, que viúva é quem morre, e para a raposa é assim também. Então se o par morre, rapidamente ela arruma outro par. Então é esse tipo de pergunta que a gente está respondendo nesses projetos. Esses deslocamentos é em busca de alimento ou está fugindo de algo?
Ou os dois. Vida, né? É que nem a gente, né? A gente desloca para tudo, né? Vamos atrás da sobrevivência. Desloca para comer, desloca para procurar uma toca, desloca para arrumar uma namorada, desloca para fugir de uma onça, ou de uma pessoa, que nem a gente, né? É como a gente, elas se deslocam o tempo todo por uma série de fatores que são a vida. E de necessidades, né? Próprias dela, né? Competição, às vezes chega um macho, joga aquele macho da área para outra área, né? E por aí vai. Mas deslocam muito, assim, vários quilômetros? Depende da espécie. A Fer acho que tem uma informação legal. Acho que da raposinha é interessante que elas não têm áreas. A gente chama área de vida, é aquele tamanho do território. Sim. Que ela precisa para sobreviver, né? Ou a gente tem... O colar vai permitir isso, a coleira, né? Ele vai permitir que a gente acompanhe os deslocamentos diários. Então, ela acorda ali na imagem, por exemplo, é um filhote na frente de uma toca. As raposinhas, elas usam tocas de tatu para se abrigar e para se reproduzir. Então, o filhotinho tá ali deitadinho na toca, a mãe tá ali. Então, a partir do momento... Se ela fica horas lá na toca, o colar tá registrando, ela tá dentro da toca. A hora que ela sai, ela começa a procurar alimento, ela vai se movimentando na paisagem. É essa informação que a gente vai saber. E os bichos têm rotina, igual a gente sai, acorda, vai pro trabalho vai pro supermercado pra farmácia, volta pra casa. Essa rotina que a gente tem, os animais têm. E com a coleira a gente consegue acompanhar. Então, os deslocamentos, quando a gente fala, é isso, né? É saber esse dia a dia, né? Quantas horas ela tá gastando fazendo essas rotas. E as raposas são animais de pequeno porte, né? Uma raposa do campo adulta não passa de 4 quilos, né? Esse é um filhotinho? Esse é um filhote. Filhotinho, né? Elas são pequenininhas, então a área de vida delas é menor, né? Então são espaços pequenos. Agora, se a gente acompanha também as onças pardas, por exemplo, e aí já é um animal de grande porte que tem um deslocamento muito maior e que precisa de muito mais espaço, né? Já abrange uma, né? Vamos para a próxima, Gabi. Tem muita imagem de raposa aí também. O filhote. Olha que gracinha. De raposa também. O que eu acho interessante a gente falar da raposinha, e o Fred pode complementar, é que as raposas, originalmente, elas estão mais associadas às áreas abertas do cerrado. A fisionomia de campo, o campo limpo, o campo rupestre, aquele campo de arbustos que eram originários do cerrado. Hoje, essas áreas foram as primeiras a serem degradadas e substituídas principalmente pela pastagem para a criação de gado. Nitidamente ali, você tá vendo? Isso é um pasto. Parece que tem até uma propriedade logo ali na frente. Não seria uma propriedade ali? Bem próximo, né? Exato, tem uma sede ali, né? Tem uma sede, né, lá. Então, o que acontece hoje? Existem poucas áreas naturais de campos de cerrado onde as raposas vivem naturalmente. A realidade hoje são raposas do campo vivendo em áreas de pastagem. No cerrado, são áreas alteradas. E até o que o Frederico mencionou. A gente quer entender justamente como que essas espécies lidam com esse ambiente alterado. Então, a gente tá vendo aí, no fundo ela tá numa área de pasto, a toquinha é feita na área de pasto, né? Então, esse tipo de ambiente, pastagem exótica, que aí é braquiária, né? Capins exóticos, eles se assemelham estruturalmente ao que era um campo limpo original. Então, por isso que as raposas são encontradas em áreas de pastagem hoje. Porque estruturalmente é parecido, não quer dizer que ele é igual e que no pasto tem tudo que a raposa tinha na área natural, mas ela é um pouco similar. Então a espécie consegue estar vivendo nessas áreas. Adaptação, né? A gente não tem essa resposta ainda adaptada. Se for falar com o professor de evolução ali, ele vai achar que é forte a palavra, mas elas têm essa flexibilidade de viver nesses ambientes. A longo prazo não sabemos. Né? Porque mesmo que seja um ambiente muito parecido com o que era original, no original não tem as ameaças que tem hoje no pasto, que é o veneno, é o cachorro doméstico, é o gado, é o fogo, o manejo diverso, né? São várias ameaças. Ameaças, né? Acho que Gabi. Você trouxe um ponto bom, Marcelo. A Fernanda provocou assim, né? Quando a gente pensa em adaptação, se uma espécie adaptou, né? O que tem que acontecer? Aquela espécie, para ela se adaptar a uma mudança ou a um novo ambiente, ela tem que conseguir, digamos, ter vantagem naquele ambiente em termos de sucesso reprodutivo.
Então ela consegue se estabelecer no lugar, usar os recursos que estão ali e ter sucesso reprodutivo no final do dia, vamos dizer assim. Deixar a prole e a população manter-se. Né? Ou até mesmo melhorar. Isso seria adaptação. Legal. Mas o que a gente tem percebido, que a Fernanda começou a conversar, é que se a gente olha para uma pastagem de braquiária, que é uma espécie exótica, né, ou de jaraguá, seja o que for, estruturalmente a paisagem ela é muito parecida com o cerrado. Mas como a gente vem monitorando as populações de raposas há muitos anos, por exemplo, em Cumari, em outro projeto que a gente executou, a gente monitorou uma população por 11 anos. 11 anos monitorando a população. Então, por exemplo, tem raposas que a gente monitorou por uma década. E o que isso deixou muito claro para nós? Em termos de usar o ambiente, a raposa consegue usar as pastagens. Sim. Porque elas têm a condição, tem cupim, tem besouro. Os rebanhos acabam promovendo a permanência de besouros na paisagem. Né? Isso é bom num primeiro momento. Mas as espécies não vivem só em um eixo, que é o espaço. São vários eixos que compõem uma paisagem. Então, onde eu transformo o cerrado em pastagem, eu tenho que ter gado para pastagem. Sim. E com o gado vem pessoas. Com pessoas vem cachorro. Cães domésticos. Com pessoas vem veículo, vem rodovia, vem o uso de agrotóxicos em diferentes escalas. Então, quando eu vou sobrepondo essas camadas na sobrevivência, aí o cenário muda. Então, por exemplo, no último artigo que nós publicamos agora no ano passado, nessa população durante 11 anos, de 55 raposas que nós monitoramos, 45% das mortes são mortes causadas por questões humanas, sendo em ordem de importância atropelamento, a principal, perseguição por cães domésticos, perseguição por pessoas e uma quantidade não quantificada de doenças que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico. Porque a maioria dos cães que vivem na zona rural não são controladas. Sim. Em relação à doença e em relação ao movimento. Então o cachorro fica solto, ele anda onde ele vai onde ele quer, ele sai à noite, ele tem raiva, ele tem sinomose, ele tem parvovirose, ele tem carrapato. Então quando você fecha o cenário de uma área, que nós chamamos na ecologia de uma área antropizada, ou seja, modificada pelo antrópico, o cenário já não é tão bom. E agora a gente está no segundo projeto vendo que quando você transforma a pastagem em soja, a situação piora. Porque se a área de pastagem tinha 1 funcionário, a área de soja tem 5. Então você multiplica por 5 o número de cães. Você multiplica por 5 o número de veículos, você multiplica por 5 as ameaças da intolerância, às vezes, da pessoa com a raposa. A raposa é só um exemplo, pode ser onça, pode ser cachorro do mato, lobo. E aí quando você roda um modelo, na ecologia nós rodamos alguns modelos que se chamam modelos de probabilidade de extinção. Você chega num número pavoroso de que existe 80% de probabilidade de que a raposa desapareça do cerrado em 50 anos. 80%? 80%. É muito alto. E o que é isso na nossa conversa informal? Você estará vivo e nós também quando a gente der a notícia daqui 50 anos, com 80% de chance, de que não tem mais uma espécie que era exclusiva do Brasil. E aí eu pergunto, será que nós goianos vamos deixar isso acontecer? Deixar isso acontecer. Né? A gente tem uma espécie que é só nossa, por uma questão de não pensar, mas então vamos repensar a nossa forma de produção. E aqui eu até puxo um outro gancho para a gente discutir. É importante as pessoas que estão nos ouvindo entender, o biólogo, o ambientalista, o conservacionista, ele não é contra nós produzirmos alimento. Porque no dia a dia essa dicotomia se estabelece. Sim. Ou você gosta do meio ambiente ou você gosta da agropecuária. Não, todos nós usamos produtos da agropecuária. Eu almoço, eu janto, né? Você, a Gabriela, todos nós temos que comer. E é normal produzir alimento, é da nossa evolução antropológica, cultivar o solo, domesticar espécies. O que a gente está buscando é como que a gente consegue fazer isso de maneira menos dramática. É buscar caminhos para a gente... É necessário que tenha um meio termo aí. Fazer o meio termo, exato. Porque todo agropecuarista... nem do outro, mas é a convivência, uma coexistência. Isso. Né? Aí já vem o termo coexistência, que é possível. Exato.
que é possível. Como todo biólogo ou conservacionista precisa de alimento, todo produtor precisa de ambiente. De ambiente de qualidade, com água, com ambiente limpo, com ar limpo, com solo rico. E a biodiversidade faz esse papel. Então, eu não acredito nessa dicotomia. Inclusive, tendo vindo do campo e vivendo no campo. A gente tem que construir pontes, não aumentar essa divisão. Né? Ela não existe, ela não pode existir, senão a gente está fadado a não dar conta. Acho que a gente precisa dar esse passo, né? Igual a gente falou que eu estava falando anteriormente, né? Que a gente tem técnicas que já podem melhorar, por exemplo, a coexistência em relação à predação de animais domésticos, em relação à caça. A gente também já tem uma tecnologia vasta para a produção agropecuária que já consegue fazer com que a nossa sociedade dê esse passo, né? No sentido de preservação e não uma preservação pensando no extremo, igual o Fred falou, né? Ambientalistas amarrados em árvores. Não é isso. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver, inclusive, com o produtor ter água para continuar irrigando sua plantação, mas o vizinho ter água para beber, a cidade, para todos, Isso é falta de informação, gente. Vamos passando, Gabi. Aí, agora você está com uma nos braços ali. Isso é no momento... Que foto linda é essa, viu, Fernanda? No momento de captura, né, o animal está anestesiado. Todas as campanhas de captura que o PCMC conduz tem veterinários que são experientes nesse tipo de pesquisa, né, que são veterinários do PCMC. E que fazem a contenção adequada do animal, né? Ele não está sob risco, aí ele está anestesiado, é só um momento muito rápido para fora. A intenção qual que é? Colocar uma coleira? A anestesia para isso. Se ele está saudável, se tem alguma doença, se tem alguma... Exatamente. No momento da contenção química, a gente coleta amostras, várias, de sangue, urina, pelos, ectoparasitas, instala, né? Equipa os animais com as radiocoleiras, colocam os brincos. Esse é um machucadinho que ela tava, e aí a gente se encontra algum machucado, alguma coisa que a gente consegue fazer ali um curativo rápido que não vai interferir, né? A ideia também não é interferir na vida do animal, né? Até isso tem que ter cuidado, né, Isso, Fernanda? até isso tem que ter cuidado. Tudo manejado sempre com luva, com material adequado para que não coloque em risco nem a gente, né? Nem os animais. Nem eles, né? Sim. E aí essas amostras são enviadas para diferentes laboratórios no Brasil, outras universidades que são parceiros da pesquisa, né? Você tá toda alegre ali, hein? Tem que estar, né? Olha que cena legal. Acho que esse é o pai chegando, o pai chegando numa toquinha, o filhotinho tá ali querendo, olha a né? alegria. Porque o que é legal, por que é tão importante o pai chegando? Porque nas raposinhas, em que a reprodução é monogâmica, ou seja, tem o pareamento, né, o pai e a mãe, digamos assim, né, eles pareiam e ambos dividem o cuidado com os filhotes. Então a mãe tem esse papel da amamentação, né, de parir, gerar, parir e amamentar, mas o pai tem um papel fundamental na criação dos filhotes. Ele, além dele defender os filhotes, proteger a toca, ele também traz alimentos, ele faz catação, ele fica ali pajeando os filhotinhos o dia inteiro. Então, é muito interessante quando o pai, né, o macho, se aproxima das toquinhas, os filhotinhos logo já vêm, porque eles vão ganhar comida, né? Não é só a mãe. Ali a alegria do filhote. E é interessante, a gente gosta até de brincar, né? Os pais raposa, acho que é o marido que todo mundo queria. Né? Porque as mães, a partir do primeiro mês que o filhote nasceu, como a Fer falou, eles nascem dentro do buraquinho de tatu. Sim. Então, o primeiro mês, a mãe tem muito tempo ali na toca. Até isso foi o produto de uma dissertação, né, de uma pesquisadora, da Juliane Machado, que é natural de Três Ranchos. Olha que legal. Né? Ela é uma das especialistas hoje em Raposa do Campo, formada aqui na UFCAT. E o que ela viu no mestrado? Que as mães, o primeiro mês, a mãe cuida muito porque ela está amamentando, mas a partir do primeiro mês ocorre uma inversão de papéis. O pai passa a ser o principal provedor, como a Fernanda falou. E a mãe vai na toquinha, rapidinho, dá um mamazinho 3 minutos e vai embora. Quem fica lá é o pai. Então, quem limpa filhote, quem troca fralda, quem põe pra dormir, quem aparta a briga, quem toca o lobo-guará pra lá, é o pai. É o pai. Tanto que quando os filhotes nascem, durante o tempo de crescimento, que dura em torno de 8 meses, você vê um decréscimo na qualidade corporal do pai gritante. Os filhotes nascem em setembro. Quando você chega lá em dezembro, janeiro,
como diria aqui pra nós, Ele o pai tá no pó da rabiola. Ele tá Ele olha pra você, ele tá assim, ó, cochilando, ele tá igual aquele pai necessário. Tá na capa do Exato. Aí chega abril. Exatamente. Dá até pra ver, a cauda dele ali tá bem murchinha, Como sem pelo. Como diz no Paraná, né? Tá a capa do salame, né? capa do salame. Só, né? Aí o que acontece? Chega abril, o pai e a mãe, numa família que está, digamos assim, completa, o pai e a mãe vivos, eles mandam os filhotes embora, eles vão compor os núcleos familiares deles, e aí eles vão se preparar para uma nova geração. Sim. E aí o macho muda. Em um mês ele ganha peso, fica bonito, cresce aquele colar assim, Ele vai cortejar rabo a fêmea, felpudo, né? e aí ele vai começar a cortejar a fêmea de novo. Sim. E aí começa Você um disse novo que ciclo. o lobo-guará ataca eles? Ou não? Sim, na verdade... Não, é uma briga ali. Não, Territorialista. é as duas coisas, podem ser. Pode ser um ataque territorialista, mas por outro lado, temos que lembrar que um lobo é um predador. É. Assim como o cachorro do mato e a onça parda. Então, um filhote de raposa, ele é uma presa. Uma presa, né? Então, não só os predadores, mas por incrível que pareça, até mesmo tatus peba podem ser um predador de filhote de raposa. Ah, Quando sim. eles Então, os pais são pequenininhos. muito territoriais, eles são muito vigilantes. Porque, na verdade, é um bichinho de 3,5 kg, né? Qualquer coisa maior que eles pode predar um filhote. Fraquinho, né? Tá bem inofensivo ainda, né? Filhotinhos são, a gente tá falando de bolinhas de 200 Bolinha, gramas, coisinhas miúdas, assim. É Então, uma bocada, né? Uma boca. Uma bocada, vai então embora. o pai é muito vigiante, Então é o pai muito tem que estar vigilante. muito atuante ali. né? Ele é um exemplo de pai mesmo. Também. Olha aí. É o pai. Aham. Olha, tá todo ali. Olha que bonito, ó. Ele é lindão mesmo. E ele fica deitado ali, ó, a toquinha tá ali, os filhotinhos ali, ele fica ali todo... Ele né? fica vigilante, né? É um super pai mesmo. Olha a postura dele toda assim. Aqui quem manda sou eu, né? E atento, né? É, Tem que estar Atento a tudo, olha para um lado, olha para o outro lado. E é tão engraçado que depois do primeiro mês a mãe não dorme na toquinha. Ah, não? Não, ela é Ela moderna, passa ela tem a outra toquinha toca. dela. Ah, ela tem a dela? Ela tem a dela e fala, ó, pai, fica aí que eu tô indo pra casa. Cada um na sua. Exatamente. Ela passa assim, ela passa o dia inteiro descansando, né? Sim. E se alimentando à noite, né? Ela sai também para forragear, para procurar alimento, para ela gerar leite, né? Então ela Sim. precisa equilibrar aí também, né? Olha, Sim, tem É, um balanço porque evolutivo aí muito alinhado. Gerar os filhotes Incrível. demanda muito gasto, né? Energético. E aqui tem um detalhe, não sei se o próximo vídeo é sobre raposa Pode ainda. passar mais, Gabi. pra eu- Olha, Tem- aqui. eu posso muitos falar um vídeos, pouco né? rapidamente aqui, mas tem um outro assunto interessantíssimo aqui. Fique à vontade. As raposas, Marcelo, elas dão à luz geralmente em setembro. Ah, sim. Então, lógico, pode ter algumas em agosto, já temos algum caso em outubro, mas digamos que a média de nascimentos, ele é um bicho sazonal, né? Ela tem uma Sim. reprodução sazonal, é fruto de uma outra dissertação da doutora Isis, que é veterinária, Gabi, doutora Isis Candeias, né? E o mestrado dela foi justamente determinar a época reprodutiva da raposa hormonalmente. Então, as raposas, elas dão à luz em setembro, né? E o que acontece no Cerrado em setembro? Setembro a gente está no pico da seca, né? Sim, tá tudo Tá certo. aquele negócio esturricado, Esturricado. quase nenhum recurso, Nada, é muito nada, difícil para eles. Mas a regulação temporal disso que é o bonito da história. Porque o que acontece? Quando a raposinha nasce ali em meados do dia 15 a 21, o primeiro mês dos filhotinhos é dentro da toca, mamando. Então a mãe usa Sim. aquela energia, aquela reserva de energia que ela fez nos meses antecedentes. Certo. Quando dá 15 de outubro, que o filhotinho fez um mês, ele começa a sair do buraco e aparecer na superfície. E ele começa a ingerir os primeiros alimentos sólidos. E o que acontece no Cerrado em outubro? As primeiras chuvas. Ou pelo menos era assim. Começa uma Começa aquelas- um chuvisco ali, uma chuva. E o que vem com elas? Vocês já lembram? O que vem para dentro das casas na luz? As aleluias. aleluias. Que a gente chama na biologia de revoadas. As revoadas. As revoadas são o fenômeno reprodutivo dos cupins. Sim. Então, o que acontece E é no final interessante de que eles vão outubro? saindo de dentro do buraco, vai Exatamente. saindo e vai voando, vai voando. Exato. Eu já vi esse fenômeno, fiquei assim, ó, olhando aqui. É legal, né? É um Muito fenômeno. legal. Você usou a É. palavra ótima, é um É fenômeno. um fenômeno. E é um Que fenômeno enche de. os olhos da gente. Né? Exatamente. E Enche a os barriga olhos. da raposa. E Porque ela fica aleluia ali. vem daí, né? É uma abundância de vida.
Então a primeira imagem nossa foi o cupim, né? Isso. Então foi por isso. Exatamente. Então o timing da reprodução da raposa está alinhado com o time de oferta de alimento que é a revoada atrás. Sim. Então a raposinha tem esse ciclo, esse relógio evolutivo de dar à luz um tempo antes para quando o filhote começar a sair da toca, ele ter essa explosão de comida, o que favorece a sobrevivência dos filhotes. Então essa é a história original da evolução. E o que nos preocupa hoje? Com as mudanças climáticas, o regime de chuvas está desregulado. Sim, demais. Né? E se a chuva atrasa, a revoada atrasa. Se a revoada atrasa, o filhote fica sem comida em abundância. E isso provavelmente, a gente acredita, pode diminuir a sobrevivência desses filhotes. E isso impacta a população negativamente. Fred, e aquele agricultor que vem tirando todos os cupins? Também impacta. Aí já é um outro risco, é um outro impacto negativo. Mas é um impacto a ser, né, a ser levado em consideração. Com certeza. Porque tem produtores aí que tiram todos os cupins, né? E aqui a gente tem diferentes camadas de risco. Uma coisa é o produtor tirar o cupim com o maquinário. Sim, geralmente. Isso é ruim, mas o cupim ainda vai aparecer por ali. Vai sobreviver. A nossa preocupação maior hoje é o uso não tão regulado, porque nós temos alguma certa regulação no uso do defensivo. Sim. Mas a gente sabe que na prática ela é desregulada. Né? Infelizmente tem muitos produtores que ainda fazem uso ilegal de produtos não permitidos. É o que tem muito, infelizmente. Né? E aí o que acontece? A escala disso, quando é jogada no ambiente, né, mata os cupins, mas que ainda são consumidos em parte pela raposa. Então a gente não sabe o quanto as raposas estão se intoxicando no processo. Isso não é mensurado ainda, porque é difícil de mensurar, inclusive. Então são diferentes escalas de risco. A retirada mecânica do cupim ou a retirada química do cupim, né? Que acaba sendo ingerido também, ou mesmo de outros invertebrados, como besouro, que a raposa encontra morto e consome com o veneno. E alguns desses venenos são cumulativos. E isso gera problemas, como a gente... prejudica várias espécies. Né? Prejudica a gente, né, pessoal? E também a gente, né? Que indiretamente a gente também está consumindo Vamos isso. pôr mais acelerado para a gente chegar o monitoramento, né? A bióloga Juliane, lá também no projeto, no Raposinho do Pontal, monitorando ali, ela tem na mão uma antena, né? Então a gente... Essa antena qual que é? É uma antena para captar o sinal da coleira, que a coleira está emitindo, ela fica emitindo um bip, que é uma onda de rádio, né? Em VHF, então fica pi, pi, pi. E aí ela sai com a antena para escutar o sinal da raposa ou do bicho que está sendo monitorado e saber aonde ele está espacialmente, né? Tá ali naquele mato, tá ali naquele pasto, então é uma forma da gente monitorar os bichos. Aí também numa campanha de captura veterinária, né? Coletando as amostras biológicas, a gente instalando a coleira, vendo dentição, fazendo um dardo como é que é feita essa captura? No caso da raposinha não precisa ser atirado, porque ela está numa armadilha pequena, então a gente consegue prensar ela e aí o médico veterinário consegue injetar com a seringa mesmo. Com a seringa mesmo ali. Sim. Agora, no caso de animais maiores como onças, aí é utilizado uma arma anestésica, um projetor de dardos, né? Que aí a gente consegue fazer a mais distância para mais segurança do animal e dos pesquisadores. Vai ter aqui daqui a pouco. Aqui tá o vídeo, né, do momento ali da captura. Então, como eu falei, a veterinária está coletando as amostras, está colocando o brinco, a Juliane está colocando um brinco, a gente coloca um brinco colorido e numerado, porque a coleira ela tem um tempo de vida, né, de bateria. Tem uma bateria. Então, a hora que a bateria acaba, a gente retira o equipamento. E o brinco fica, que você consegue de longe ver, né, um brinco colorido, fica na orelhinha ali do bicho, não atrapalha a audição ou a função ali da orelha. E a gente consegue de longe também ver se é um indivíduo marcado, quem, né, pela cor e pelo número a gente consegue reconhecer. Essa coleira, Fred, ela pode criar alguma situação difícil para o animal? Assim, um enforcamento ou alguma situação que pode estar prejudicando o animal? Sim, se mal instalada, com certeza. Sim, né? Sim, nós sempre orientamos que a utilização de radiocolares, ou até dando um passo antes, a captura de animais selvagens, ela tem que ser muito bem planejada e muito bem justificada. Né? Então, sempre, inclusive por lei, ter um médico veterinário acompanhando o procedimento,
Porque nós biólogos não somos habilitados, né? Nem formados para garantir o bem-estar do animal no sentido farmacológico. Entendi. Porque aqui ele está sedado, então o animal ele está contido a partir de um químico, igual quando a gente passa por um procedimento cirúrgico. Você não vai fazer isso sem ter um médico. Claro. Assim é assim também num projeto de pesquisa. Então, uma coleira, essas coleiras mal ajustadas, ela pode tanto ficar muito justa, quanto ficar larga e cair da cabeça do animal e você ter feito ele passar por uma captura e o colar cair e não ter adiantado. Sim. Então tem que ter uma experiência. Antes da gente fazer os procedimentos, todos nós já tínhamos feito vários treinamentos, vários estágios, participar de outros projetos, para daí a gente poder fazer o procedimento com o maior número de segurança, maior possibilidade de segurança possível. E também, lógico, usar equipamentos de qualidade. Então, equipamentos que não vão... Esses colares, inclusive, até um detalhe importante, eles têm um dispositivo de quando o colar acaba a bateria, ele abre, então o animal não precisa carregar o colar para o resto da vida. É um sistema que chama drop-off. Ele se solta. Ele se solta. Então, quando a bateria do colar acaba, ele tem um sistema de segurança que faz o colar abrir. Então, o bicho vai embora e segue a vida. Então, quando não é possível isso, tem que fazer recaptura, tem que retirar a coleira, né? Para o animal não carregar isso indefinidamente. Por outro lado, Marcelo, capturar animais sempre existe risco. Igual a gente quando vai fazer qualquer procedimento. Sim. Né? Você tem que assinar lá, você vai fazer um procedimento simples, uma cirurgia no dedo. Tem risco? Tem risco. Então, por isso que a gente tem que estar sempre coberto, mas também entendendo que a vida também tem limites e a gente tem que sempre zelar e ter um planejamento. Mas cercado de bons profissionais. Ali, sim, está preparado para situações, né? No centro, a doutora Isis, que atualmente é a nossa coordenadora veterinária, né? Ela é a médica veterinária. Ali a Giuliane, que é bióloga. Aqui à esquerda, de boné, está a Maria Eduarda, que é uma veterinária em formação, que está indo para o mestrado agora, sendo treinada no procedimento. Então, são diferentes níveis para a gente poder capacitar mais pessoas. E agora a gente vai ficar esperando a Gabriela, né? Conosco, que está vindo veterinária, né? A Gabriela é apaixonada. Então, ter uma profissional. Aqui no alto a gente tem outra veterinária sendo treinada também, que também é a Maria Eduarda. Então, a ideia, uma das metas do PCMC, além da parte científica, é formação de recursos humanos. Sim. Então é formar mais pessoas que vão criar outros polos de projeto, desenvolver isso em outras áreas, com outras espécies, né? Então não é o projeto do Fred e da Fernanda, é um projeto multidisciplinar. Olha que... a raposa colocando o tatu Peba para correr. É que é muito rápido, né? Que cena que mas é ele essa, tenta, gente? O tatu tenta entrar na toca onde tem filhotes e aí esse é o papel do pai. O pai vai lá, né? Vai e coloca ele para correr. Do tatu ali, a casa do tatu, gente. Quem cavou, né? Quem fez a casa foi o tatu. Foi o tatu, mas enfim. Olha que ele tá bonito. Depois que Que época que é essa aí? Aqui tá no início da gestação, por isso que ele tá muito bonito ainda. Então... Ele deita lá, né? Bem na posse ali, né? Daqui a pouco vai sair o... Daqui a pouco vai sair o tatu a 1000 por hora aí. Tem que muito... cena, vocês capturaram uma cena legal demais. Que isso? Vai repetir, Gabi? Ou não? Eu tenho que esperar o vídeo acabar. Tá. Ele não consegue voltar pelo programa, né? Mas o tatu saiu a 1000 por hora. Olha lá. Eita! Você viu? Que legal. E é legal que mesmo a raposinha com 3,5 kg, nessa época que é o início da época de filhotes, se um lobo-guará for ali, ela vai encarar o lobo. Vai encarar? Que pesa 25 quilos. Sim. É muito maior. Ela vai latindo, vai pra cima mas dele. Ela vai encarar. Vai, né? Ela encara. Ela comendo capim, lambendo no chão, né? Lambendo no chão, ela gosta dessas espécies que são... os cupins saem para forragear, né? Procurar alimento, cortar o capim. E elas... É aquele cupim que a gente vê numa fileirinha andando no chão, né? E ela vai lambendo atrás, ela vai passando lambendo. Olha que lindo. É bonito esse animal, né? Muito bonito. Tem um porte, né? Acho que uma parte do que a gente está falando de coexistência, né? Além de entender os bichos, acho que essas imagens mostraram para nós ali também, Marcelo, o que nos levou, posso falar por mim, o que me levou a ser biólogo, trabalhar com essas espécies, também a nossa capacidade de se encantar pelo que é vivo. Claro. Né? Você, né? Todos nós, é lógico, ninguém quer perder, né? Uma galinha, um bezerro,
um animal que estima, mas ao mesmo tempo é ter um pouco aquela parcimônia de que outros organismos também estão buscando sobreviver. Sim. Da mesma maneira que você busca mais recurso, eles estão buscando sobreviver com seus filhotes. Então você também ter um mundo mais colorido em volta de você faz parte da nossa natureza. É o direito de sobrevivência. Exato, exatamente. De todos os seres. Eu acho que se você perguntar a qualquer pessoa na todos, rua... Porque só nós que temos o privilégio Exato. de correr atrás Sim. da nossa sobrevivência. Todos os animais, Sim. né? E os animais, eles não dimensionam fronteira, cerca, eles não têm a maldade no sentido de que é um animal doméstico que custa dinheiro, nada disso Não, perpassa um animal, né, no momento em que ele decide ou não predar um animal doméstico ou entrar dentro de um quintal. Para eles, isso, né? Então, os animais pensantes somos nós, né? Nós é que temos que interpretar e às vezes passa a isso. ser o bandido, né? A Um onça vilão, que vai lá né? e come um bezerro, por exemplo, passa a ser um bandido da história. E não é, gente. Não, ela não tem esse discernimento de que aquilo é caro, de que aquilo, né? Exato. Sobrevivência. E os animais domésticos, eles estão abundantes, né? Então, e estão dentro da área onde estão também os animais silvestres. Então, bem o que o Fred falou, a gente precisa ter um pouco de, né, pensar no outro também, se colocar na posição. Eu acho que é isso mesmo. Essa imagem acho que reforça um pouco do que o Fernando está mostrando. Essa é uma imagem aérea de uma das áreas que a gente trabalha, em Corumbaíba, região do Pontal, onde hoje ocorre o projeto Raposinha do Pontal. E quando você olha de cima, como a gente está fazendo aqui, fica claro como que os ambientes originais já foram substituídos. Tudo que a gente está vendo mais claro são áreas já modificadas. São áreas de pasto, de soja, pintinhas brancas lá, é o gado. É o gado, né? É o gado. É o verde escuro, são o que sobrou de vegetação nativa. Olha só. Então, quando a gente olha, às vezes fala assim, mas tem muito mato aqui em casa, mas você está dentro da grota. Quando você olha de cima, você percebe que, na realidade, a maior parte da área já foi transformada. Sim, realmente. E os bichos vão ficando cada vez mais apertados, né? E mesmo as áreas que são de reserva, elas são áreas que não são totalmente intocadas, né? Sim. Geralmente as áreas hoje, as APPs ou as reservas legais, né, que o proprietário tem que deixar por lei, elas não estão cercadas, o gado entra. Então, assim, acaba que não fica uma área ali exclusiva para fauna e para flora, né? Tem interferência constante. Tem muita. Essa imagem seria o quê? Tem algum... Era o tatu que passou ali, um tatu. Passou aí, eu nem vi. Tatu peba rapidinho ali no início do vídeo. Aí os cupins na revoada. Olha a revoada aí, ó. É revoada, né? Olha. Os cupins alados, né? O bichinho que tem uma biscada doída, porque lá em frente, lá de casa tem. E aí, é um casarão antigo, só ilustrando isso aí. Sim. E aí o pessoal pede para fazer serenata, porque é um lugar poético, bucólico. Aí eu sempre deixo, né? Aí no aniversário da minha esposa, falei, vou fazer uma serenata para ela. Aí começou os violeiros a tocar tranquilo, cantando uma música linda. E a hora que eles olharam pro pé, tava cheio de cupim, né? E ele sobe e dá uma pinçadinha. Meu amor. Claro que a serenata tá ficando boa, já tava assim bonito, mas era isso. Perfeito. E aí os cupins vieram e acabaram com tudo. É verdade, é um banquete de raposinha. Às vezes, quando a gente captura algumas raposas, tem às vezes grudado no pelo, né? Na boquinha tá pregado. Aí ela passa a patinha, o corpo arranca, mas a boquinha fica pregada. Dói? É doído. A soltura? A soltura, todo o procedimento de captura, né, envolve aquele espaço que a gente falou e a gente não transloca os animais, não leva eles para os outros locais. O animal ele é solto após a anestesia, depois que ele está totalmente recuperado, no mesmo local onde ele foi capturado. Olha o tatu peba aí. Olha o tatu peba. Mas eles convivem bem ou tem uma certa... Convivem, né? Dependendo da época, né? Depende da época. Se o tatu for uma época reprodutiva... Você sente que está sendo invadida ali na área dele. Geralmente elas usam áreas, tocas, que o tatu já abandonou. Já está abandonadinha. Então, quando o tatu reaparece na área
e tá muito perto da toca e a toca estiver com filhotes, aí a convivência não é boa, não. Aí elas vão tocar o tatu porque ela vê o tatu como um possível predador. Deu pra ver a correria do tatu. A gente viu ali. Exatamente. Essa atividade nas escolas, no projeto, num outro projeto que o PCMC tem, que é o Ecos de Convívio. O Ecos ele é realizado lá no Parque Estadual da cidade de Caldas Novas e em torno, com o foco principal nas relações da fauna com os cães domésticos e as pessoas. Então as pesquisadoras, elas percorreram diferentes propriedades ali do entorno do parque, fazendo um censo dos cães, entrevistando os moradores para entender um pouco dessa relação dos cães, porque a gente tem um problema grande de cães dentro dos parques, né? Cães domésticos. Sim. Então a gente está tentando também levantar essas informações para trabalhar essas questões. É muito importante. Nessa imagem anterior, passou, né, a bióloga Cláudia. A Cláudia Barcelli. Aqui à esquerda, o mestrado dela foi justamente como criar estratégias para entender como os cães são criados, mas também transformar isso em conhecimento para as crianças. Então aquele gibizinho que aparece, um gibi que ela criou uma história, onde a criança vai construindo a história com ela e colorindo para entender que o cachorrinho dela, lá na história, o cachorrinho encontra a raposa. Ah, tá. E aí a criança vai entender como que o cachorrinho dela, se for bem ou mal cuidado, vai ameaçar a vida da raposa ou não, para a gente já melhorar a nossa guarda responsável. Exato. E aí ela... Guarda responsável, tudo mais. E aí o projeto trabalhou com a comunidade no entorno do parque. Porque os cães têm impacto no parque. Né? Olha que turma boa. O Benedito Fruto tá lá de novo. A equipe da iniciativa Sussuaranas Detetives, que reúne 2 projetos do PCMC, que é o Detetives Ecológicos e o Sussuaranas do Quintal, que são projetos que trabalham mais a questão das onças pardas. E aí a equipe também feminina que está no campo no dia a dia coletando essas informações. Turma muito boa. A equipe do Ecos de Convívio também, os veterinários, o Caio e a Isis, e as biólogas, a Cláudia Barcelli e a Beatriz, que estão fazendo o mestrado, a Cláudia agora está no doutorado, coleta as informações. E Gabi, você pertencendo a uma turma dessa, hein? Que alegria que seria. Tem muita imagem ainda, hein? Acho que a gente vai ter que essa conversa, a gente vai ter que marcar mais uns 2 encontros aqui, hein, Marcelo? Não, mas ótimo. Nossa, eu tô adorando. Aqui vale a pena dar uma... Eu tô adorando, tá ótimo, não tem problema não. Pode ultrapassar um limite. A Fernanda comentou aqui agora, né? Esses são outros 2 projetos que nasceram agora nos últimos 3 anos, que é o projeto Detetives Ecológicos e o projeto Sussuaranas no Quintal. Qual que era a ideia desses 2 projetos? É uma parceria, né, da UFCAT, do PCMC com a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para entender, nós estamos aqui, como tu está falando ali, no Parque Estadual da Mata Atlântica. Essa é uma unidade de conservação, um parque estadual que a sua relevância é proteger o único relicto de Mata Atlântica que a gente tem significativo em Goiás. Ainda no estado. Aqui às margens do Rio Corumbá. Ele está a 100 e poucos quilômetros de Catalão. E qual que era o objetivo desse projeto, Marcelo? Era quando nasceu, né? Ainda esse projeto está vigente. Entender, primeiro, como as onças vivem nesse parque e na região, mas mais importante, como que elas vivem no quintal das pessoas. Olha só. Então, esse projeto tem um componente muito forte de ter esse contato direto com as pessoas no campo que vivem no mesmo lugar que essas onças vivem. Por isso esse jogo com o nome, né? Sussuarana no quintal. Como que essas onças? Elas vão no quintal com que frequência? E como que essas pessoas lidam com elas? Então a ideia é a gente aprender do comportamento da onça demais. Né? Porque a gente está vendo onças toda hora no quintal, toda hora, sempre na periferia. Reportagens na TV sobre isso. Exato. Não é, Fernando? E como que a gente consegue resolver isso? Para a onça e para as pessoas. Então essa imagem aqui foi um dos eventos que a gente teve com a comunidade, né, onde a gente recebe as pessoas no parque para conversar sobre as onças, para entender qual a percepção delas, o que seriam estratégias viáveis para melhorar essa coexistência. Então esse foi um dia muito especial para nós, né, tem várias pessoas ali da comunidade. Olha! E aí a
a famosa, né? Sussuarana. A Sussuarana. A onça parda, ela tem esse nome Sussuarana também, né? Conhecida por... Né? É a mesma espécie, né? Sussuarana, onça parda, leão-bai, onça vermelha, né? São diferentes nomes populares para essa mesma espécie. E a gente vê que ela luta muito, né? Porque olha o rosto dela cheio de cicatriz. Tava marcado, esse é um macho, o primeiro macho monitorado que vai pra guerra mesmo. Foi pra porque guerra. Olha lá, olha o semblante. Primeiro macho monitorado no Parque Estadual da Mata Atlântica. Ele recebeu o nome de Pema, inclusive, em homenagem ao parque. O parque é o Pema, né? Sim, Parque Estadual da Mata Atlântica. E aí o Pema foi capturado em 2022, nós acompanhamos ele por um ano praticamente, né, de coleta de informações. Ele tá com a coleira ali, se vocês verem, né, a coleira com o GPS, e acompanhamos ele aí durante um bom tempo. Olha a musculatura, né? O bicho é muito São grande, alguns né? vídeos de onças pardas que a gente faz, registra, não só no Parque Estadual da Mata Atlântica, que o projeto Detetives Ecológicos, ele teve início no Pema, mas ele estava também interessado em entender a movimentação dessa espécie do Pema até o Pescã. O Pescã é o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Então, a gente tem vislumbra o estabelecimento de um corredor ecológico entre as duas unidades. Então a gente queria entender justamente como essa espécie, que é um predador topo de cadeia, né, uma espécie que está lá em cima na pirâmide alimentar, como que ele usa e se movimenta no espaço, até para ajudar na gestão dessas áreas pela Secretaria do Meio Ambiente, né, e no estabelecimento do corredor. E começamos registrando as onças pardas, e o Pema, embora seja um parque estadual pequeno, o Fred falou, ele tem um peso enorme no registro de espécies super importantes, inclusive espécies raras e ameaçadas, como lobo-guará, tatu canastra, onça pintada, cachorro vinagre. Então é um local muito especial. E em 2023 nós começamos a trabalhar também no Parque Estadual de Terra Ronca, que está lá no Nordeste de Goiás, né? É um parque também maravilhoso. Maravilhoso, né? Lindo, muito diferente, uma outra realidade. O legal é porque a gente sai de uma perspectiva de um parque muito pequeno. O Pema não tem nem 1.000 hectares, né? A gente tem o Pescã com 12.000 e Terra Ronca, se não me engano, com 56 mil. Então, assim, também é um gradiente, né, de espacial diferente, e estamos tentando entender como que essas espécies estão lidando com esses ambientes também. Eu acho que muito, Fernanda, Fred, muito tem que ser melhorado ainda, em termos de consciência, Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, assim, de um leigo. Eu vejo cidades assim ecologicamente corretas que eles fazem caminhos, né, para que os animais atravessem as rodovias de um lado para o outro. Eles estão ali procurando alimentos ou um outro espaço para eles. Aí tem que atravessar a rodovia, são atropelados, né? Você falou que o maior índice, né, de perdas, né, são os atropelamentos. Então, por isso que eu estou falando que eu acho que ainda tem que melhorar muita coisa ainda, né? Sim. Mas esse trabalho que vocês fazem, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, é um despertar, né? Além de despertar, é um alerta. Né? Sim. Um alerta para todos nós. Exato. Porque a extinção dos animais é a nossa extinção também, não é? Sim, acho que espécies em geral, animais, vegetais, elas são como um termômetro. Né, Marcelo? É que nem antigamente, quando o mineiro ia entrar numa mina, não o mineiro aqui de Minas, mas as pessoas iam entrar na mina, entrava primeiro uma gaiola com canarinho, porque se tivesse gás, o canarinho morria e avisava que a gente está no lugar que vai envenenar e vai morrer. Quando a gente olha para o meio ambiente hoje, para a natureza, para a biodiversidade, como você falou mais cedo, são mais de 40 mil espécies ameaçadas de extinção. Incríveis. Será que nossa soberba nos permite pensar que a gente não vai estar no mesmo caminho? Então, se nós estamos perdendo espécies, elas são, na verdade, vários canarinhos nos dando sinais de que a qualidade está piorando. Verdade. Então, não é só sobre a vida da biodiversidade. A qualidade de vida das pessoas está piorando. Né? Então, se a gente conversar, sem risco de sermos etaristas, mas se a gente conversa com pessoas mais velhas que a gente, elas vão relatar que elas tinham menos estresse, que elas se divertiam mais, que elas iam pescar, que elas iam brincar, e a nossa vida vai ficando cada vez mais cinzenta,
cada vez menos rica, cada vez menos diversa, cada vez mais fechada, numa pseudo-conexão que a gente vive digital hoje, onde não estamos mais conectados, mas estamos mais fechados, né? Com certeza. E perder espécies é perder essa riqueza. É perder a possibilidade de se encantar, de perder qualidade de vida, de ver coisas que vão além da nossa vida, né? Verdade. Então eu penso isso, assim, acho que o grupo pensa como que a gente consegue melhorar isso, né? E não cercear o direito das pessoas de produzir, de fazer coisas, não. Pelo contrário. Mas como que a gente consegue fazer tudo que a gente faz, mas ainda ter o que a gente se orgulha, que é a nossa riqueza de natureza, água boa, água limpa, né? Quem vem em Goiás não pensa em água, né? Com Caldas Novas, com Corumbá, com essa riqueza de ictiofauna, né? De peixes e tudo mais. Né? Muito bom. É gente, construir, né? Olha construir. só. Nós já estamos com 1h15, porque o tema está tão interessante, está tão bom. Eu queria ficar com vocês aqui mais 2, mais 3, mais 4 horas conversando, que é muito legal, muito bom. Que tema envolvente, empolgante, informações valiosas para todos nós, né? Mas nós vamos ter que terminar. Então eu vou deixar vocês à vontade para fazer as suas considerações finais e já agradecendo, que eu fiquei encantado com tudo que vocês mostraram aqui para a gente hoje. Eu e a Gabi, né, Gabi? Bom, como eu falei no início, né, é um prazer a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, né, como o Fred mencionou, o PCMC não é Fernando e Frederico, é uma equipe de pessoas trabalhando arduamente, né, todos os dias, inclusive, e nesses estudos, nessas pesquisas, os projetos, eles têm foco em pesquisa, mas hoje o PCMC trabalha com extensão, e eu acho que é legal ressaltar que o vínculo do PCMC com a Universidade Federal de Catalão, ele é muito bacana. Sim. E os projetos de extensão são vinculados também através da universidade, então a gente brinca, né, que a gente quer furar a bolha, né, que a gente quer falar para fora também do meio da biologia, do departamento, né, a universidade traz para a gente também essa oportunidade com os projetos de extensão. Então, a gente procura divulgar também nas mídias sociais o que a gente está fazendo. Então, tem o pesquisador que está lá no campo todo dia, de madrugada, coletando a informação, mas tem a outra pesquisadora que está lá atrás do computador, igual a Gabriela, que arrumando as imagens, fazendo os textos, preparando os posts. Então, é um conjunto de pessoas trabalhando por um mesmo ideal. E acho que o PCMC é muito isso. Legal. Pessoas que têm amizade, afinidade, a gente costuma brincar que é a família PCMC, não é só trabalho, nós somos amigos também, e a ideia que a gente quer passar para as pessoas é justamente essa, né, que não vou dizer que a gente tem solução para tudo, mas para muitas coisas existem solução, a gente precisa ter, não é só boa vontade, mas é que a informação seja popularizada, as pessoas tenham acesso, né? O produtor que está lá no interior, ele precisa ter acesso a essa tecnologia que eu falei que existe. Ele precisa saber que tem os métodos. Uma forma do PCMC trabalhar é tentar levar essa informação para as pessoas. Então, acho que o espaço aqui hoje também foi um pouco disso, né? Das pessoas conhecerem o que os biólogos, né, que estão lá no meio do mato, fazem, que afeta a vida de quem está na cidade também. E os governantes, Fernando, independente de sigla partidária, os governantes precisam estar sensíveis e atentos a esse tema. Com certeza. Né? Que às vezes parte também um pouco deles de formulação de leis, né? Criações de lei, que cria tanta lei, essas leis precisam ser executadas, né? Exato. Melhoradas. Exato. Uma coisa que é válido lembrar, né, que a ciência e os projetos, eles precisam de fomentos, além das leis, né? O PCMC, ele está constantemente buscando apoio, recurso. Então, a gente aqui em Catalão, por exemplo, tem empresas importantes, né? A gente tenta dialogar com essas empresas buscando apoio financeiro, né? Porque o projeto precisa ter o apoio financeiro, mas a gestão pública, a gente também tenta fazer isso, é sensibilizar as autoridades para que elas venham com a gente nessa onda, né? Nessa conversa, nesse diálogo. Então, além de sensibilizar os possíveis apoiadores, financiadores de projetos, porque não é só o fomento via universidade, o CNPq, o empresário ele precisa investir em meio ambiente, mas também sensibilizar as autoridades, a gestão pública nesse sentido também. Com certeza. É isso.
Fred, despede da galera aí. Eu vou agradecendo mais uma vez, Marcelo, Gabriela, pela oportunidade, pelo espaço, né, desse bate-papo tão legal, colocando a nossa equipe toda à disposição, quando vocês quiserem, né, ir nos visitarem também no FCAT. Vamos querer, né, Gabi? Vamos querer demais. E deixando mesmo, agradecer ao pessoal que está nos ouvindo aqui, né, hoje à tarde também, né, e pelo interesse e pela paciência. Eu acho que, como eu disse antes, eu realmente acredito que a solução, ela é transdisciplinar, né? Ela vai vir de todos nós, do produtor, do cientista, da pessoa que está conduzindo um programa que vai fazer a gente comunicar com a sociedade. Todos somos meio ambiente. Isso não tem como fugir. E como você falou, na gestão pública, hoje, antigamente o meio ambiente era uma pasta pequena ali, né? Junto com a educação. E a gente está vendo que a maioria dos problemas hoje... E a maioria dos problemas hoje são educacionais e ambientais. E eu acredito que isso tem que ser transdisciplinar. Todas as pastas passam por meio ambiente. Economia, principalmente. Demais, né? Então, se a gente está buscando qualidade de vida, não tem como nossos gestores não olharem para isso, né? Muito bom. Mas é isso, um aperto de patas para todo mundo aí. Muito bom. E até breve. Mais uma vez a gente agradece vocês. Foi um papo agradabilíssimo, muito bom. Espero que vocês retornem. Pode vir quantas vezes vocês quiserem. É só convidar, só chamar que a gente oferece. Estar abertas, escancaradas, né, Gabi, para vocês. Ficamos felizes e por vocês que ficaram com a gente até agora. 1h20 de boa conversa. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, gente. Até mais. Tchau.